Está começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. A presidente Dilma Rousseff acaba de cobrar do ministro da Integração Nacional que as iniciativas do governo para amenizar os efeitos da seca no Nordeste cheguem às famílias afetadas. Somente no Nordeste, 907 de 1.794 municípios, ou 50,57% do total, estão sofrendo os efeitos dessa estiagem. Até o momento, o governo federal repassou 2,7 bilhões para os estados mais afetados da região. Para falar de mais uma seca no Nordeste, convidamos os deputados Valdenor Pereira, do PT da Bahia, e Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. Deputado Valdenor Pereira, nós estamos em pleno século XXI, o século das transformações tecnológicas, e ainda estamos sofrendo os efeitos da estiagem como se fosse no início do século XX, 2010, 2020. O que o senhor acha aí disso? 1920? É dramático isso, não é? É verdade, Tarcísio. A seca é um fenômeno climático, se caracteriza pelo baixo índice pluviométrico, né? Infelizmente, a região nordestina sofre pouca influência das massas úmidas e frias do sul. Isso acaba provocando uma baixa umidade também e, portanto, todas as políticas que hoje se recomenda para a longa estiagem, para a seca, é de convivência com a seca, porque trata-se, sem dúvida nenhuma, de um fenômeno climático permanente. Todavia, como você destacou, infelizmente, ainda hoje, em pleno século XXI, ainda não fomos capazes de debelar este fenômeno que tantos prejuízos tem provocado para a nossa região, de forma cíclica, não é? Porque... E infligido sofrimentos às populações mais pobres, né? Exatamente. São as que sofrem mais, né? A repercussão da longa estiagem é de toda a ordem. Falta de água para abastecimento humano, repercussão na redução da produção agropecuária, por consequência, redução no dinamismo da economia nordestina. Então, os prejuízos são enormes e, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, em função dessa longa estiagem, segundo avaliações preliminares, deve ser a seca mais prolongada dos últimos 30 anos, já está incidindo sobre 907 municípios do Nordeste, como você destacou, mais de 50% dos municípios nordestinos. O meu estado, o estado da Bahia, é o estado que sofre mais. São 242 municípios que já decretaram o estado de emergência, não é? Isso representa aproximadamente 40% dos municípios baianos. E nós, parlamentares, eu, Gonzaga Patriota, outros parlamentares nordestinos, estamos envidando esforços junto ao governo federal, ao Ministério da Integração Nacional, para carrear recursos, né, emergenciais, porque alguns são necessários que sejam realizados imediatamente, para a contratação de carro-pipa, a concessão de bolsas como é que dá o nome? Da cesta básica, né, para fornecer alimentação animal, portanto, recursos emergenciais, mas estamos também aproveitando a ocorrência de mais essa longa estiagem para chamar a atenção do governo federal e também dos governos estaduais para investimentos permanentes, né, que de fato possam superar esse mal que tanto tem atormentado a região nordestina desde o século XIX, que secas de prolongamento significativo vêm se abatendo sobre a região nordestina e, naturalmente, provocando muitos prejuízos
para a nossa população, tanto de ordem material como de ordem econômica, social, e, de fato, acreditamos tratar-se de um momento propício para voltarmos a discutir, a debater as políticas mais adequadas para superar, né, esta dura realidade vivida pelo Nordeste na convivência com essas longas estiagens. Agora, tem uma pergunta aqui de um telespectador que gostaria de fazer ao deputado Gonzaga Patriota. Todo ano o governo precisa liberar verbas para combater a seca no Nordeste. Gostaria de saber como é feita a fiscalização e quais os critérios para o agricultor receber os recursos. Carlos Muniz, Salgueiro, Pernambuco. A pergunta para o deputado Gonzaga Patriota é um conterrâneo seu de Salgueiro. Eu conheço o Carlos Muniz, quero cumprimentar o Carlos, a família, o Valdenor Pereira, você, Tarcísio Holanda, cumprimentar o telespectador da TV Câmara e talvez não gostem o que eu vou falar aqui agora. Cheguei quase pela manhã de Petrolina, nesta quinta-feira, da abertura de mais uma feira, a 20ª Feira da Fruticultura, no oeste pernambucano, dividindo com a Bahia, a região mais seca e mais sofrida desses 512 anos de Brasil. O Alto Sertão. O Alto Sertão. E aquela riqueza, porque resolveram investir um pouquinho na fruticultura produzida com irrigação da água do único rio do mundo que desce subindo. Nasce aqui em Minas Gerais, no Centro-Oeste, e vai lá para o Alto Nordeste. Lamentavelmente... São Francisco. Lamentavelmente, Tarcísio, e eu quero responder ao meu querido Carlos Muniz, que não há fiscalização. A vontade é que haja seca mesmo, é que morram animais, é que tenham carros-pipa em época de eleição para eleger vereador, prefeito, deputados, governadores, presidente da República, e eu não sei quando é que vão querer resolver esse problema, que é um dos pequenos problemas. Eu viajei 12 anos para a Ásia, pela Comissão de Relações Exteriores, ninguém conhecia o Brasil, conhecia Pelé. Hoje conhece o Brasil, principalmente depois que nós conseguimos redemocratizar o país, que assumiu Fernando Henrique, começou a arrumar, Brasil se globalizou, assumiu Lula, 8 anos de um governo que fez um trabalho mostrando o que era o Brasil e botando o povo para governar com ele. Nossa presidenta Dilma já está aí 1 ano e pouco também dando sequência a esse governo e eu espero que possam resolver esse problema que é fácil de resolver. A RAIS lá em Pernambuco resolveu botar luz no campo, ninguém acreditava. Lula deu sequência e hoje luz para todos chegou. Água para todos começou agora. É a coisa mais fácil do mundo botar água numa propriedade rural. Mais difícil foi botar luz. Então, o que querem mesmo é a indústria da seca. E Carlos Muniz fez uma pergunta. Quem fiscaliza isso? Nada. 2 bilhões e 700 foram anunciados. Ontem eu viajei com o ministro da Integração Nacional. Ele ligou para a ministra Gleice Hoffmann para saber se o decreto sai na sexta-feira para começar a liberar esse dinheiro. É emergência, são carros-pipa. Carro-pipa não tem como alguém fiscalizar, saber se ele está chegando lá na ponta. E lá o povo está morrendo de sede. O oeste pernambucano, eu repito, de Salgueiro a Araripina, de Cabrobó a Petrolina, a Frânio, a pior de todas as secas. Não são 20 anos não, Valdenor. Há 30 anos não. Eu era deputado estadual naquela seca de 84, 83. Foi uma seca grande, mas não chega nem os pés desta. Fizeram alguma coisa? Fizeram. Canal do Sertão deve começar. Transposição, alguém fala dela, é a coisa melhor do mundo, porque vai tirar 2% da água do rio. E tem uma pergunta aqui de um telespectador que é interessante fazer para o senhor, porque é oportuna. Qual a situação da transposição do Rio São Francisco? Carlos Mendes, de Palmirim, Ceará. Ruim, Carlos, ruim porque começou no governo de Lula, no governo de Dilma parou um pouco, está recomeçando, não houve continuidade dos trabalhos, a fiscalização não foi boa e a gente não pode garantir que a água vai chegar agora, até o final deste ano, pelo menos em Salgueiro. 3 grandes mananciais,
saindo de Cabrobó, eixo leste, saindo de Floresta para Sertânia, 4 grandes mananciais que já poderiam estar cheios. O trem já está saindo de Salgueiro para o Piauí, de Salgueiro para Recife, de Salgueiro para o Ceará. A gente já poderia levar água do Rio São Francisco, desses mananciais, para as regiões que estão carecendo de água. Não vai este ano. Se chegar na divisa do Ceará e na divisa da Paraíba, vai ser ainda para o ano. Então, é um processo que anda devagar, como também o Canal do Sertão, que nem começou. Então, eu quero... Quer dizer, só em 2013 vai chegar na Paraíba e no Ceará. Vai chegar na divisa. 2013, na fronteira. Na fronteira. Porque agora o ministro está acelerando. Na sexta-feira ele estará fiscalizando o lote 2 de Salgueiro. Vai à Floresta, que é a adutora do Pajeú, com o governador Eduardo Campos. Então, o que eu quero para terminar essa primeira parte aqui, dizer que nós não podemos, principalmente nós políticos, não podemos mais, Valdenor, permitir que essas coisas aconteçam a quase todos os anos. A gente não pode, a gente tem que tomar uma providência para resolver esse problema de uma vez por todas. Deputado Valdenor Pereira, o que o senhor imagina que o governo federal podia fazer a longo prazo? Que política permanente, política pública podia ser adotada para pelo menos diminuir, amenizar o sofrimento do Nordeste quando vem a seca? Tarcísio, eu queria, inclusive, em primeiro lugar, fazer uma rápida referência a respeito da transposição do Rio São Francisco. É importante destacar, o Gonzaga já chamou a atenção, essa transposição envolve 2 eixos. O eixo leste, que vai levar água até a região do Cariri, não é? De Pernambuco e o eixo leste, Paraíba. Paraíba. E o eixo norte, que leva a água do São Francisco até o Rio Grande do Norte. Eu, particularmente... E o Ceará, né? E Ceará. Eu, particularmente, sou favorável à transposição do eixo leste, porque essa transposição, este canal, que é de 200 e poucos quilômetros, ele, de fato, vai abastecer a agricultura familiar, vai ser destinado mais ao abastecimento humano. Agora, acho que o eixo norte, que tem uma extensão de mais de 300, mais de 400 quilômetros, esse é destinado mais ao agronegócio. Na minha opinião, o volume de recursos que será destinado à construção dessa transposição do eixo norte, né, que deve somar aí perto de 5 bilhões de reais, poderia ser melhor aproveitado com outras alternativas. O movimento social, a Agência Nacional de Águas, já apresentou, inclusive em vários seminários realizados, alternativas outras mais baratas, né? Mais rápidas, que poderia amenizar de forma mais célere, baixo, né? De custo mais baixo, de tecnologias comprovadamente viáveis, o abastecimento de água para o Nordeste. E, evidentemente, que são de conhecimento de todos, tratasse da construção de cisternas de placa, sistemas simplificados de água, né? A construção de açudes e barragens de menor dimensão. Olha que, segundo estudos também realizados, o Nordeste possui o maior número de açudes do mundo. São 70 mil açudes existentes no Nordeste brasileiro. O que falta é dar sentido, o que falta é a distribuição da água. A essa água. Há quem diga, inclusive, estudiosos como Manuel Corrêa de Andrade... Aproveitar a água, irrigar, né? Estão todos secos. Eu dizia que estudiosos como o Celso Furtado, como o Josué de Castro, como o Manuel Corrêa de Andrade, grandes pesquisadores a respeito dessa temática, já chamaram a atenção que o problema maior da água do Nordeste, mais do que a seca, é a cerca, porque a maioria desses açudes também, infelizmente, foram construídos de forma inadequada, beneficiando, né, grandes proprietários rurais, né, uma pequena parcela da população, enquanto que a grande maioria da população nordestina, apesar da existência desses açudes, não tem acesso à água. Então, acho que uma primeira questão a ser debatida e que naturalmente tem repercussão sobre essa temática é a questão fundiária, é a propriedade desses açudes, é o acesso a esses açudes, é o processo de distribuição dessa água,
já existente. Lá no estado da Bahia, por exemplo, eu tenho conhecimento e sou morador lá do município de Vitória da Conquista, próximo da Serra Geral da Bahia, que é a região do semiárido, talvez uma das regiões mais sofridas agora com a incidência desta seca, e sou conhecedor de açudes de grande capacidade de armazenamento de água, mas que os pequenos agricultores a 1 quilômetro de distância, a 2 quilômetros de distância, não têm acesso à água. Então, eu acho que deveríamos realmente repensar esse processo de distribuição da água já existente, não é? Rediscutir esses grandes investimentos, inclusive da transposição. Eu quero respeitosamente divergir, talvez aqui do meu colega Gonzaga Patriota, que é um grande parlamentar, foi líder da nossa bancada agora, inclusive, da bancada nordestina na Câmara de Deputados e é um especialista nessa área, mas o volume de recursos que está se destinando ao eixo norte da transposição do São Francisco vai beneficiar muito mais ao agronegócio. Eu não sou contrário ao agronegócio, acho que o agronegócio também é fundamental, importante quem emprega para a economia nordestina. distribui riqueza, né? Exatamente, mas o custo-benefício, né? O volume de investimentos que será realizado se destinará muito mais ao atendimento dos interesses do agronegócio do que efetivamente do abastecimento de água para o abastecimento humano e também para o desenvolvimento da agricultura familiar. Portanto, está na hora, esse momento é oportuno, né? Nos provoca, nos convida à discussão a respeito da adoção de novas tecnologias e de novas políticas para a superação ou para a convivência, na verdade, porque não propomos a superação, mas para a convivência com a seca na região nordestina. Deputado Gonzaga Patriota. Assim, só complementando aqui, o Valdenor ele fala tecnicamente, mostrando desde a primeira fala dele aqui sobre o problema da seca, como acontece. Esses 2 canais do Rio São Francisco, nós já poderíamos ter muito mais canais, inclusive lá para o estado da Bahia, que é um grande estado, e agora é que se pensa em fazer alguma coisa na região de Irecê. Mas aí não tem mais o que voltar, já se gastou 2 bilhões num, já gastou perto disso no outro. O Canal Leste, ele tem toda a razão, é um canal que sai de Floresta, passa lá na minha cidade, Sertânia, ele vai a Paraíba, de Sertânia ele já vai ter uma bifurcação para o agreste de Pernambuco, vai pegar quase uma centena de cidades que vivem praticamente sem água também, que é a região do semiárido, e o Canal Norte, que ele tem essa reserva, e eu dou até razão a ele, também não tem mais como voltar. Nós já fizemos uma grande parte, já investimos ali 2 bilhões, e a gente tem, no mínimo, 10 grandes açudes que não têm muito água, a não ser recebendo água do Rio São Francisco para abastecer essa região. Eu acho que ninguém deve permitir que se faça irrigação dessa água, a não ser quando ela é complementada com a água da chuva. Agora, o programa Água para Todos, criado agora recentemente, é que nós temos que abraçá-lo. Temos que estar perto dele, porque a água do Rio São Francisco, com certeza, através desses 2 eixos, desses 2 canais, do novo canal que vai fazer agora, que é o projeto, o Canal do Sertão, em Pernambuco. Lá na Bahia também tem outros canais. A gente vai ter como abastecer os açudes que existem, que foram feitos, e aí com certeza a gente vai resolver o problema de água para todos no Nordeste, como já foi resolvido praticamente o problema de luz para todos no Nordeste brasileiro. Mas essa capacidade de armazenagem de água é muito grande. Por exemplo, no Ceará, tem o Oroz, que é um gigantesco açude, tem o Banabuiú, tem vários grandes açudes, e essa água não foi aproveitada na irrigação. Essa que é a realidade. É lamentável que não tenha chegado para os pequenos agricultores. Não exista um programa permanente para chegar aos pequenos agricultores. Então, assim, se você permite... Você teria o sentido social, não é? Se você me permite, você falou no Oroz, mas são poucos em relação ao território nordestino. O Oroz, mesmo que ele fosse atender as pessoas que estavam ali perto, era no máximo um pedaço de Petrolina. Mas Pernambuco é muito grande, o Ceará é muito grande, a Bahia é bem maior,
eu acho que não é apenas o Oroz. A gente tem o Rio São Francisco, esse sim, fazendo essa pequena transposição aqui, essa pequena transposição mas eu estou dando ali. exemplos. É um exemplo. Não vamos secar o rio de jeito nenhum e vamos atender muita gente. Agora, quando se fala no programa Água para Todos, a gente não está pensando na irrigação. O nordestino, ele vive, ele sabe viver. O pouco que chove, ele colhe, ele planta, ele cria. Infelizmente, é porque faltou uma política séria de fazer o homem do Nordeste conviver com essa seca que é uma realidade, que é um fenômeno natural. E uma das formas mais inteligentes, mais econômicas de fazer com que o homem sobreviva numa fase dessa é a irrigação. Não é verdade? A irrigação garante rentabilidade no negócio. O senhor não concorda, deputado? Concordo, deputado Tarcísio. Inclusive, quero destacar que esse programa Água para Todos, agora adotado pelo governo da presidenta Dilma Rousseff, teve origem lá no estado da Bahia. Foi o governo Jacques Wagner, atual governador do nosso estado, que idealizou esse programa Água para Todos e já realizou investimentos de mais de 2 bilhões de reais lá no nosso estado. Um grande esforço está sendo realizado, mais de 2.000 poços artesianos foram abertos, mais de 1.000 sistemas simplificados de água já foram instalados no nosso estado. Há um grande programa também, com apoio do governo federal, para a universalização da cisterna de placa, né, que é uma alternativa tecnológica muito importante, porque ela colhe a água da chuva, né, e permite à família da zona rural a garantia do abastecimento de água para o consumo humano, tá certo? Compondo este programa federal de construção de 1 milhão de cisternas, na Bahia já foram construídas mais de 100.000 cisternas e há agora uma previsão de construção de mais umas 50.000 cisternas no nosso estado, que considero também uma alternativa importante, emergencial, porque de construção fácil, né? Rápida e com capacidade... De grande utilidade. E de grande utilidade e de capacidade de acolhimento imediato das águas quando chegam. Se Tarcísio me permite, ele falou sobre a irrigação. Nós temos grande projeto de irrigação em Petrolina, Juazeiro, mais ou menos iguais. Juazeiro tem um pouco mais na parte de cana-de-açúcar da usina Agrovale. Mas o governo de Pernambuco, o Eduardo Campos, através do secretário Ranilson Ramos, começaram a fazer a irrigação da agricultura familiar. Se gastou apenas 2 milhões de reais no primeiro projeto, que pega 3 regiões. A região de Muquem. Ontem, quando eu cheguei lá, nem se inaugurou ainda, já ia chegando um caminhão de melancia trazido de lá. É 1 hectare para cada família. Dentro da terra daquelas famílias, micropropriedades, você traz um pouquinho de água e faz. Com isso, vamos fazer muito, inclusive com esses poços. Existe muita água lá ainda no subsolo para a gente fazer. A irrigação da agricultura familiar é uma maravilha. A gente começou em Pernambuco. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Valdenor Pereira, do PT da Bahia, e Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.